dando continuidade aqui aos textos, a qual nós estamos falando do estudo sobre dízimos e ofertas. Lembrando que anteriormente nós falamos em 1 Coríntios capítulo 9, onde fala sobre a liberdade e o direito dos apóstolos, e segunda carta de Paulo aos Coríntios também, que fala sobre a coleta para distribuir as coletas em favor dos pobres que estavam na Judéia, e o capítulo 9 também dando continuidade em segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde o versículo 7 fala sobre a liberdade com alegria e graça, não por necessidade ou por opressão, de ajudar os irmãos com essas mesmas ofertas. E agora, mencionando também aqui Atos, livro escrito pelo médico Lucas, no capítulo 4, verso 32, vamos ler aqui sobre um fato que acontecera naquela ocasião, que é uma questão histórica, né? Havia necessidade entre os irmãos em Cristo, e eles estavam precisando de cooperar uns com os outros, ajudar uns aos outros, e essa atitude era voluntária. Foi lançado esse pedido, essa ajuda, essa contribuição daqueles que tinham herdades, terras, propriedades, para que vendessem as mesmas e trouxessem aos pés dos apóstolos. Nessa ministração, a liderança maior chamava-se pela pessoa de Pedro, e todos faziam de bom grado. Mas aconteceu um fato aí entre dois irmãos, Ananias e Safira, que o nome de Ananias significa Senhor tem mostrado favor, e Safira significa uma pedra preciosa de cor azul. Esse casal não procedeu dessa forma, mas vamos ler aqui para buscar no texto o que fala. Versículo 32 do capítulo 4 de Atos. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E sistema de igualdade, mas por amor, não por opressão. Não confunda aqui que muitos hoje usam esse termo ideológico partidário comunista para dizer que Jesus era comunista, que Jesus era socialista, que os discípulos também assim eram. Tudo o que eles faziam por amor, andar no caminho com amor. E aqui o objetivo destes não era de ficar rico, como alguns líderes que centralizam o poder em suas mãos, e a ganância é tanta que eles enriquecem, mas os seus irmãos cada vez mais pobres ficam. E dentro do sistema comunista é a mesma coisa. É comunismo para o povo e capitalista para os líderes. Não confunda isto. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todo eles havia abundante graça. Recebiam graça pelo amor, pela fé, pela presença de Deus em suas vidas. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todo aquele que tinha dava para aquele que não tinha. Porque todos possuíam herdades ou casas, e vendendo-os traziam o preço que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Aqui nós temos Barnabé natural de Chipre, que era levita, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe ao preço, e depositou aos pés dos apóstolos, que identificado como Barnabé, cognominado José, e esse era o natural de Chipre, levita. Observe bem, levita. Não eram os levitas que deveriam receber os dízimos das outras tribos? Não era? Então aqui você observa que não tem nada a ver com dízimo. E muitas lideranças colocam como se Ananias e Safira reteram o dízimo e daí foram mortos. Porque mais à frente nós vamos ler, mas estou antecipando já o texto, que foram mortos por Deus porque reteram o dízimo. Mentira. Mentira. Aqui não tem nada a ver com dízimo, porque se fosse dízimo, Barnabé não teria vendido e teria dado sua parte, porque ele era levita, então ele devia receber, era ele, segundo a lei mosaica. Então eles não estão na lei mosaica, estão no tempo da graça. Nova aliança em Cristo. Cristo consumou a morte de cruz e a servidão do pecado na sua morte de cruz, a ressurreição, e vive e reina para todo sempre. Então não é isso aí. Não é isso aí. Compreenda, tá? Meu amado, minha amada. Entenda isto.
possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço que vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Eles ouviram a solicitude, o pedido, e eles confessaram que fariam conforme aquilo que tinham sido solicitado. Pedro está dizendo: era teu, por que não foi contigo? Por que tu quis vender se era teu? Tu vendendo era tudo teu. Mas por que tu disse que ia trazer e não trouxe tudo? E reteve parte daquilo que era para ser dado e tu disse que não? Por que tu colocou isso no teu coração? E quem colocou isso no teu coração foi Satanás, provavelmente. E tu mentisse ao Espírito Santo, não foi aos homens. Aqui a graça de Deus chega na vida dele. Observe como é que a graça de Deus chega na vida deste homem. Ananias. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Ou seja, aquilo que aconteceu com ele poderia acontecer com outros, porque ele mentirá ao Espírito Santo, mentirá a Deus, não aos homens. Serviu de graça e referência para as outras pessoas, para ele não continuar no erro, para ele não sair dali e fazer pior. A graça de Deus chegou sobre a vida dele, dizendo: agora, Ananias, teu tempo terminou. Tu mentiste para o Espírito Santo. Tu vai ser recolhido, para que isso não aconteça mais na tua vida e tu perca a tua salvação. E também para que os outros não olhem para ti vendo que fazendo assim ficasse impune. Não é questão de dízimo, é questão de oferta voluntária, que eles tinham concordado no seu coração, mas entrou o mal no seu coração e fez com que ele mentisse. E assim aconteceu. E levantando os seus jovens, cobriram o morto e o transportaram para fora e o sepultaram. Esse sepultaram aqui, nós não podemos estar lá naquele momento para saber como é que foi esse sepultamento, mas segundo os judeus, porque embora eles estavam indo ao caminho de Cristo que Cristo tinha ensinado, muitos ainda traziam suas tradições do judaísmo, e uma das tradições do judaísmo era sepultar uma pessoa depois de 3 dias para verificar certamente que tinha morrido. Mas aqui diz, o texto diz que o sepultaram, mas não diz foi depois ou já em seguida, mas dá a entender que foi imediatamente. E passando um espaço de quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Ela confirmou as mesmas palavras do seu esposo, ou seja, tinham em comum acordo reter a parte daquilo que era da herança deles mesmo, que não precisava nem vender, mas colocar no coração que ia vender, para se mostrar talvez para os outros que eles estavam participando. Ou seja, era uma questão de mostrar somente, mas na verdade estavam mentindo. E disse Pedro: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? Disse: sim, portanto. Então Pedro disse: por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito Santo? Por que vocês fizeram esse acordo para tentar contra o Espírito Santo? A porta está aí, está vendo? Tem os pés dos que sepultaram teu marido estão ali na porta, e também vão te levar a ti agora. E logo caiu aos seus pés e expirou. Ou seja, imediatamente ela foi recolhida. A mesma graça que acontecera sobre Ananias acontece sobre ela. Uma graça de não deixar para que continuasse naquele pecado. Porque diz que um pecado que não há perdão é contra o Espírito Santo. Quando se atribui algo que é do homem ao Espírito Santo, e quando atribui algo ao homem que é do Espírito Santo. Caiu aos pés, expirou, e entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Sepultamento aqui junto ao seu marido. E conforme eu falara antes sobre a tradição judaica, 3 a 4 dias, esperando que talvez não houvesse a ressurreição, para ver que realmente estavam mortos, para depois ser sepultados. Talvez houve aqui um preparo, mas isso é questão de arqueologia, teologia,
mais aprofundada. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram estas coisas. Bom, é que muitas lideranças, muitos pastores, muitas lideranças usam esse termo aqui de Ananias e Safira como trazendo para si a questão do dízimo. Não, aqui as necessidades, como lá nós vimos em 2 Coríntios, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, que fala que havia necessidade dos cristãos que estavam na Judéia. Foi levantada uma oferta e levada para os mesmos. No capítulo 9, verso 7 de 2ª carta, fala que eles davam com alegria, não por necessidade, não por obrigação, mas com alegria sim eles davam as suas ofertas. Aqui mais é oferta, não é dízimo. Eles estavam trazendo tudo aquilo que eles venderam das propriedades que eles estavam sobrando, provavelmente eles não estavam ficando sem sua casa, porque senão iam ficar indigentes, iam morar na rua. Era parte de uma propriedade que eles tinham e que para eles talvez não fosse necessária, porque até para cuidar não tinham como cuidar, talvez. Eles estavam vendendo, porque viam uma necessidade muito grande de fome naquela região, e os irmãos da fé, outras pessoas, outras famílias, estavam precisando de se alimentar. Porque fosse para ter propriedade e vender para dar para alguém, então eles podiam dar a propriedade diretamente para aquela pessoa, ficar lá e plantar e produzir as suas necessidades em cima de uma plantação, em cima de uma criação. Não, aquele momento era simplesmente de arrecadação financeira para satisfazer as necessidades básicas, prioritárias naquele exato momento, até para pagamento de tributo a Roma, porque eles eram subjugados pelo Império Romano. E as necessidades para comprar alimento e manter as suas necessidades básicas de vida. E eles colocaram isso nos seus corações. Mas o que acontece nesse sentido, meus amados e amadas em Cristo, é que todos estavam unânimes em seus corações de fazer isso. Porque a graça de Deus estava nas suas vidas e eles confirmavam isso pela vida dos apóstolos que ali estavam testificando da ressurreição de Jesus. Um levita, Barnabé, vem e faz o mesmo, dizendo assim: eu sou levita. Se fosse a questão do dízimo, quem deveria receber era o levita. Não. Eram as pessoas que precisavam. Então ali o que acontece? Nós temos um pastor que é Pedro. O Pedro não ia reter para ele aquela riqueza. Não, ele estava recebendo, estava sendo fiel depositário, para depois dar para aqueles que não tinham. A questão da justiça de Deus, de uma graça, é uma justiça de graça sobre a vida de Ananias e Safira, porque ninguém pode dizer hoje. Como é que eu vou dizer? Olha, Ananias e Safira foram lançados no inferno. Quem é eu para dizer isto? Quem sou eu? Quem sou eu para falar isto? O Senhor é dono da vida e da morte. Se Ele achou, quem sou eu para duvidar? Quem sou eu para julgar o que Deus fez? Quem sou eu? Agora, da mesma forma como é interpretado esse texto, as pessoas julgam também as outras pessoas dentro das denominações e colocam algumas questões desse texto como se fosse uma questão: olha, tu viu o que aconteceu com Ananias e Safira? Não retém teu dízimo. Não tem nada a ver com dízimo. Não tem nada a ver. Pior ainda, aquele que retém e não faz o trabalho que deve ser e não gasta naquilo que deveria gastar e cobra aquilo que não deveria cobrar, e paga as suas contas que não deveriam nem ser pagas, que a responsabilidade seria somente dele, não dos outros. E lá em Números também, que fala sobre ajudar o órfão, a viúva, o estrangeiro e o viajante, que parte do dízimo seria seria para ajudar essas pessoas também. Então está muito fora, está muito longe dos textos, e a interpretação está muito equivocada. Nós queremos trazer aqui para você, meus amados, a interpretação conforme dos fatos que aconteceram naquele momento histórico e conforme hoje seria acontecido dentro do nosso tempo, que mais nada era do que ajudar aos necessitados na fé, que cada um fizesse isso de coração voltado para Deus, com sinceridade, com amor, com temor, com reverência, e fazendo assim conforme o propósito que tinham lançado perante a comunidade. Olha, eu vou dar tanto, a minha propriedade eu tenho tanto, eu vou vendê-la e vou trazer aqui isto, e somente isto. Daí os apóstolos, na liderança de Pedro ali,
repassar aqueles valores para aqueles que não tinham. E não tem nada a ver, amados, com dízimo, tá? Está bem entendido nessa parte aqui? Existia uma necessidade muito grande naquele momento na terra de Israel, e os irmãos totalmente estavam em comum acordo de ajudar uns aos outros com as suas propriedades, com suas fazendas, trazendo todo o benefício das suas vendas para aqueles que estavam administrando, os bons administradores e dispenseiros da casa do Senhor. A casa do Senhor não é um edifício, um templo, porque o Senhor não precisa de um templo para morar dentro. O Senhor está dentro de nossos corações. Que Deus abençoe. Essa é uma parte, vamos dar continuidade, porque nós temos mais assuntos para falar sobre dízimos e ofertas. Talvez lá em Hebreus 7 vai ser o nosso término deste assunto. Amém? Até lá então.